Todo mundo ligado. Olá novamente, prezado estudante. Estamos falando aqui sobre o assunto conversão de escalas térmicas. Isso é uma continuação da aula 1, onde nós vimos a maneira pelo qual a gente converte valores da escala Celsius para Kelvin para Fahrenheit. Nós até deduzimos um argumento bem bacana que vai ajudar você agora, nesse exato momento, a converter temperaturas de uma escala para outra. Então vamos pegar alguns exemplos para a gente poder entender melhor isso. Veja, no canto superior direito da nossa área de trabalho está ali de novo a equação de conversão entre Celsius, Kelvin e Fahrenheit, que nós desenvolvemos na aula passada. Então a gente vai aplicar agora. Então vamos pegar um exemplo bem tranquilo aqui. Vamos imaginar assim. Vou pedir para converter, tá, a temperatura de 104 graus Fahrenheit para a temperatura Celsius. Tá? Está conhecido ser um amigo, ser uma amiga sua. Esse amigo, essa sua amiga está fazendo um intercâmbio, por exemplo. E você se comunicando pela internet, por correio eletrônico, ela disse, nossa, a temperatura na verdade está muito quente aqui onde eu estou. E, evidentemente que, para você converter isso para uma escala que a gente conhece, a gente vai ter que usar um argumento. Então, lá em cima, novamente você vai perceber, a escala Celsius é determinada por quem? Pela expressão Tc sobre 5. E a escala Fahrenheit, na verdade, é dada pela expressão TF menos 32 sobre 9. Então, vamos lá. Então, vou pegar os elementos que me são necessários. Primeiro, vou pegar Tc sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Fica a seguinte pergunta. O resto da equação eu não vou usar? Olha, não, nesse exato momento. Porque ela é uma igualdade múltipla. Ela permite que você converta de uma escala para outra. E, evidentemente, que a escala Kelvin seria a parte central, se você puder observar ali da nossa equação. Na verdade, ela não vai estar em uso agora. Mas, no seu devido tempo, a gente vai dar um exemplo de como converter de Kelvin para as demais escalas. Tá, ok? Então, muito bem. O elemento Celsius, que nós não conhecemos, o elemento Fahrenheit, que é conhecido, agora a gente vai substituir. Onde houver o resultado Fahrenheit, vamos substituir o valor de 104 graus Fahrenheit para descobrir o correspondente em Celsius, ok? Acompanha lá então. Repetimos Tc sobre 5 igual a, onde tem a temperatura em Fahrenheit, surge para nós o elemento 104, ok? Repetimos o restinho da equação, menos 32 sobre 9, ok? Próxima etapa. Bom, agora é matemática básica. Vamos subtrair os 104 de 32 e possivelmente nós encontremos na linha de baixo, vamos repetir então, o primeiro elemento, o primeiro termo da igualdade, Tc sobre 5. Depois nós ficamos com 104 menos 32, 72. Dividido por 9. É bom lembrar você que muitas vezes o aluno tem, você, caro aluno, né? Tem aquela pressa imensa de terminar o exercício. Não se afobe. Veja, não é uma corrida para quem termina primeiro, mas sim quem faz corretamente, tá legal? Então, faça passo a passo, não sabe fazer de cabeça, faz o rascunho no canto do caderno, se oriente com muita tranquilidade, ok? Olha lá então. No segundo termo nós temos a divisão, tabuadinha do 9, 9 vezes 8, 72. Então, possivelmente, da divisão desses dois elementos aqui de 72 dividido para nós por 9, vai resultar alguma coisa parecida com essa aqui. Nós teremos a temperatura em Celsius dividido por 5, isso tudo para nós igual a 8. Bom, para subir com esse 5 que está dividindo aqui, vamos mandar lá para cima, multiplicando, fazendo a operação inversa. Então, se aqui divide, lá multiplica. O que nos leva, então, à perspectiva de que a nossa temperatura em Celsius seja 5 vezes 8, 40 graus Celsius, ok? Está feita a conversão, então, de uma escala térmica para outra de forma muito tranquila, tá bem? Não tem nenhum mistério. Ok. Vamos para o segundo exemplo, ok? Mudar a cor de repente da nossa caneta para dar um certo destaque para se entender a separação entre exercício e outro. Ok. Bom, nesse exato momento vamos agora converter a temperatura de 40 graus Celsius, que nós acabamos de calcular, isso aqui para a escala Kelvin, que é a escala científica, lembra? Converter
40 graus Celsius para a escala Kelvin. O desenho ficou muito bonitinho, ele fez uma torcida aqui, ok? Corrigindo então. Acompanhe lá. A parte que nós conhecemos é o que? TC sobre 5. Essa parte conhecida, lembra lá no início da nossa igualdade lá em cima? O primeiro termo que aparece para a gente lá é TC sobre 5. Na sequência, vamos pegar a escala Kelvin. Então é temperatura em Kelvin, que é TK menos 273 sobre 5 também. Bacana? Vamos lá. Veja, nesse caso aqui, a igualdade ela compartilha dois denominadores idênticos, que seriam 5 e 5. Nós vamos eliminar a influência desse 5 aqui e vamos eliminar a influência desse 5 aqui. Ou seja, em outras palavras, estamos simplificando. O resultado dessa simplificação, aqui fica valendo 1, aqui também fica valendo 1 e, portanto, é desnecessário que qualquer número dividido por 1 permaneça inalterado. Legal? Agora vamos lá. Temperatura em Celsius igual a temperatura em Kelvin menos 273. Bom, aqui eu tenho temperatura em Celsius é conhecida. Na linha de baixo vamos colocar que ela vale quanto? Ela vale para nós 40 graus Celsius. Temperatura em Kelvin, vamos trazer o 273 para lá, então ele passa a ser mais 273. E o resultado obtido é igual à própria temperatura medida na escala Kelvin. Tem muitos alunos que têm o preconceito de deixar a variável colocada do lado direito da igualdade. Não tem problema não, tá? Se você não se sente bem com isso, soma os dois termos numéricos e inverte a colocação da posição entre eles, tá bom? Então lá vai. A nossa temperatura Kelvin, portanto, será igual a 40 mais 273, anota lá, 313 Kelvins, tá bom? Em essência, prezado aluno, se você, na verdade, quiser dispensar essa parte da igualdade, é bastante tranquilo de fazer isso, porque a conversão entre as escalas Kelvin e Celsius, elas estão simplesmente condicionadas ao fator 273. Se o resultado estiver em Celsius e eu somar 273, olha lá, 313 é o valor que a gente obteve. Se fosse o oposto, se estivesse em Kelvin e nós tivéssemos que retornar a escala Celsius, bastaria subtrair, então, os 273. Muito tranquilo, isso até dispensaria a utilização da igualdade. Mas veja, nosso objetivo agora é comprovar, mostrar para você como usar de forma conveniente essa equação de conversão entre as escalas, tá bom? Por isso que a gente usou, mas na prática é desnecessário. Vamos lá. Último exemplo. Último exemplo não. Pelo menos nessa aula. Então vamos pensar o seguinte detalhe. Nós convertemos de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin. Vamos fazer o contrário. Vamos agora converter. Vamos anotar lá então, converter. A temperatura de 313 kelvins para graus Fahrenheit. Ok? Como é que eu vou fazer isso? É uma atropelada de um desenho, né? A letra não está 100%, mas espero que seja legível. Acompanha. Primeiro, está vendo a equaçãozinha em negro aqui para gente? Vamos pegar, por exemplo, TF, que é a última parte da igualdade, menos 32 sobre 9, igualar com a parte que é Kelvin, menos 273 sobre 5. Então, mas você pegou de repente, você pegou de repente a primeira parte, a última parte, existe uma lógica para isso? Não, na verdade você tem uma liberdade muito grande. Nesse exato momento, eu coloquei o primeiro termo TF, que é aquele que a gente desconhece. No exemplo anterior eu não fiz isso, porque era desnecessário, porque é muito simples a conversão de uma para outra, tá legal? Então acompanha lá. Vamos escrever. TF é desconhecido para a gente, menos 32, que é característico da equação, sobre 9, é igual a, onde existe a temperatura em Kelvin, é igual a 313 menos 273, tudo isso sobre 5. Legal? Muito bem. Por onde nós começamos? A gente tem que sempre lembrar que a gente tem que respeitar a ordem, na verdade, a ordem, né? Algébrica. Lembra? Primeiro multiplicação, divisão, depois somas e subtrações. Então a gente tem aqui em evidência no numerador da fração 313 menos 273. Essa é a primeira operação que deve ser feita. Então repetimos o primeiro termo, olha lá, TF menos 32
sobre 9. Isso aqui é igual a 313 menos 273. Nós já fizemos essa continha no exercício anterior, né? Isso aqui para nós deve ser igual a 40. Na primeira questão, no primeiro item, quando nós convertemos para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Então veja, 40 por 5, um número fácil de dividir. A divisão entre os dois deve ser igual a 8. Então, acompanhando ali de baixo, nós temos então que TF menos 32 sobre 9 é igual a 40 por 5 é igual a 8. Bom, é bom lembrar vocês que eu tenho esse 9, opa, aqui o 8 ficou bem imoral, né? Então, corrigindo ele lá, ficou mais bonitinho. Esse 9 que está dividindo aqui no denominador, vou mandar ele lá para cima multiplicando 8. Então, vamos lembrar, está do lado do 9, 9 vezes 8, 72. Vamos ali de baixo a gente corrige isso já. Vai lá. TF é igual a 72, que já deveria estar aqui. E veja, 32 tinha sinal negativo do lado de esquerda, é igualdade. Vamos mandar para o lado direito, portanto, mais 32. Bom, somando 2 com 2, 4, 7 com 3, 10. Nossa temperatura em Fahrenheit final deve ser da ordem de 104 graus Fahrenheit. Mas foi uma mera coincidência isso? Não. Veja, nós utilizamos, né, os mesmos valores, né, para a gente ter um parâmetro. Olha, começamos no primeiro exercício com 104 graus Fahrenheit, convertemos ele para Celsius. De Celsius, esses 40 graus Celsius foram convertidos para Kelvin. E posteriormente de Kelvin foram convertidos para Fahrenheit. Legal? Meu caro estudante, bons estudos. Não perca a próxima aula, onde a gente vai começar a abordar alguns casos gráficos mais complexos, tá bom? Até breve.